Certamente você já viu aquela cena. Uma criança chora querendo algo e o adulto, por saber que aquele algo é perigoso para essa criança ou talvez não quer dar naquele momento, o adulto oferece algo para aquela criança que não seja o que ela quer. Talvez algo que chame a atenção, ou talvez, por exemplo, o próprio celular. As crianças, elas choram, elas querem atenção, elas querem tempo, e o pai ou a mãe, naquela correria do dia, ela não tem aquele tempo para dar a criança, então coloca a criança para assistir um videozinho no celular para que a criança se acalme, e a criança então se acalma. Ela fica anestesiada enquanto o adulto fica livre para fazer o que quiser. Pois é, a cena que eu acabei de descrever pode estar acontecendo com você, mas da perspectiva espiritual. Quantas pessoas estão dentro das nossas comunidades de fé, vivendo o seu dia a dia, com uma esperança e com uma expectativa de alcançar algo para a sua vida material, ou algo para a sua vida no relacionamento conjugal ou profissional, enfim, em qualquer uma área. Porém, Deus diz para essa pessoa que não é o momento, ou talvez Deus nem diz nada, fica em silêncio. E essa pessoa acha que Deus não está ouvindo, que Deus não está atendendo, e talvez ela fique até aborrecida com Deus. O que acontece é que nesse mesmo momento em que Deus se silencia e que Ele tem o seu propósito para isso, nós já falamos isso aqui, o inimigo vem e fala: olha, Ele não quer te dar isso, mas eu posso te oferecer isso outro que não vai ser a mesma coisa, mas vai te acalmar. Vai poder saciar a sua necessidade. E assim, por não ouvirmos uma voz de Deus, ou uma direção, ou uma resposta, o inimigo oferece a anestesia, né? Oferece a sua miragem para a gente. Talvez seja a tristeza, o afastamento, a depressão, a birra, o vício, e todas as outras coisas que ele é expert, como status, dinheiro, poder, prazer imediatos, afastamento da comunidade de fé, e aí a lista é imensa. E o que acontece é que nós aceitamos porque, já que eu não estou tendo o que eu gostaria de ter, eu tenho o que vai me dar prazer, e naquele momento vai fazer sentido para mim, porque o que eu quero é ficar livre dessa dor que me tomou, por causa do não que eu recebi. Faz parte da vida do ser humano, desde quando, no momento em que Deus não estava ali presente no jardim, a serpente achou o espaço para oferecer a Eva aquilo que era bonito, aquilo que era gostoso e aquilo que era prazeroso, e de quebra ofereceu independência. O fato, queridos, que as estratégias do maligno no Jardim do Éden, no decorrer das civilizações, continua sendo a mesma. Porém, a Bíblia vai nos dar um alerta muito claro no livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 10. O Senhor disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Querido, tudo isso que o diabo nos oferece para suprir essa carência, para poder trazer esse aconchego, entre aspas, no lugar da resposta de Deus, enquanto essa resposta não vem, enquanto Deus não fala ou não faz algo que eu desejo, tudo isso pode parecer brilhar, mas na verdade, irmãos, está desgastando você, está destruindo você emocionalmente, está destruindo você espiritualmente. E é por isso que hoje o nosso desafio é identificar quais são esses presentes, né? Quais são essas reposições que o inimigo tem oferecido a você, e entender que todas elas pode até parecer boa, mas te prejudica. Assim como oferecer celular a uma criança pode resolver o problema da birra, do barulho, do choro por alguns instantes, automaticamente essa criança está sendo prejudicada emocionalmente, biologicamente, fisicamente. Enfim, ela está sendo adoecida sem perceber. Enquanto ela está satisfazendo o prazer, ela está adoecendo. E isso quem diz é a própria ciência. O que está adoecendo a sua alma? O que está adoecendo você? Quando João escreve esse texto, esse verso,
Ele está escrevendo a uma igreja chamada Esmina, né, uma das 7 igrejas do Apocalipse que Jesus, né, envia cartas a ela. E quando João escreve, essa igreja estava vivendo uma intensa perseguição. Imagine os cristãos deste lugar orando a Deus para livrá-los da perseguição, e quanto mais eles oravam, mais cristãos morriam na mão do Império Romano. Eles estavam perdendo seus bens, eles estavam perdendo a família, muitos dos seus parentes estavam sendo mortos, eles estavam perdendo a sua liberdade porque outros estavam presos. E a questão é que Deus não livrou todo mundo, Deus não curou, Deus não trouxe o que eles pediram. E a questão é que enquanto Deus não fez o que eles pediam e Satanás aumentava a perseguição por meio do Império Romano, Deus traz uma palavra para eles, ser fiel até a morte. É interessante que Jesus não disse, olha, ser fiel até eu libertar vocês. Aguarda aí porque eu vou resolver esse problema. Olha, eu vou responder a sua oração do jeito que você está precisando. Não. Ele diz, ser fiel até a morte, isso é, permaneça fiel, mas você vai morrer. Parece contraditório falar de um Deus de vida, um Deus de cura, um Deus de milagre, sendo que esse mesmo Deus está dizendo, rapaz, segura a onda, porque você vai morrer, mas você tem que segurar a onda até a morte chegar. Para o mundo que nós vivemos e para a cultura que nós estamos vivendo, onde as pessoas só querem ouvir bênção e vitória, livramento, cura, essa frase não tem sentido. Ela não faz sentido. Por quê? Porque como eu vou permanecer fiel a um Deus que disse que não vai me livrar da morte? E é essa a realidade. Nossa contracultura nesse tempo é voltar às nossas origens e lembrar que talvez Deus não vai abençoar o casamento da maneira que você acha que deveria. Deus não vai libertar a pessoa do vício como você acha que deveria. Deus não vai curar do câncer, Deus não vai livrar do acidente, Deus não vai livrar da contenda, Deus talvez não vai mudar o cenário da sua casa. E mesmo em contextos como esses, o que Ele espera de você é fidelidade e o que Ele espera de você é perseverança. Mas pastor, não faz sentido, porque se for para eu servir um Deus que não resolva esses problemas, melhor ficar no mundo. Ok, se você escolher esse caminho, é a sua escolha e precisa ficar em paz com ela. Mas o fato é que isso não é sobre Deus, isso é sobre você. Porque a eternidade é uma realidade e Jesus nunca nos ofereceu curas, livramentos, bênçãos. Deus nunca nos ofereceu uma vida estável aqui. E é isso que é nosso desafio. Por quê? Porque desde Skinner, Ivan Pavlov e todos os psicólogos do behaviorismo que desenvolveu a teoria do condicionamento do humano, isto é, os seres humanos, eles se comportam conforme são treinados a se comportar, são adestrados a se comportar. Desde o Black Friday, que oferece vantagens para comprar mais barato, desde as propagandas que falam, olha, adquire isso e leve 2 vezes mais, são estímulos para que você possa entrar, comprar, adquirir, e quando pensar que não, já se tornar cliente fiel. Aquela proposta dos aplicativos de 30 dias gratuitos para você testar, e se não quiser pode cancelar, mas o cancelamento não chega porque você gosta, e depois dos 30 dias você decide pagar a primeira mensalidade, e você paga a segunda, paga a terceira, e depois esquece porque está no cartão, então não faz mais sentido. O fato é que o ser humano foi adestrado ao longo das décadas, ao longo dos tempos, por meio de likes, curtidas, promoções, aplausos, recompensas, para que ele pudesse adquirir e consumir produtos. E aí começar a construir a mentalidade do conforto, a mentalidade de sempre buscar a estabilidade, buscar a paz, a vida boa, a vida tranquila. Porque quando estamos na vida tranquila, corremos o risco
de esquecermos de sermos fiéis? Ou você vai esquecer de quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida? Enquanto eles estavam em conflito, conquistando a terra, eles permaneciam fiéis com alguns episódios de deslealdade. Mas em sua grande maioria, desde quando Josué entra lá, tem um episódio com Acã, os gibeonitas, mas a maioria das citações é fidelidade. Depois que eles conquistam uma boa parte da terra, que eles estão acomodados em suas terras, eles começam a, em vez de continuar a conquista, se acomodarem, fazer aliança com os cananeus, e aí você já sabe o final. Uma nova geração surge que não conhece a Deus, e aí entra o período dos juízes, um dos piores períodos do povo de Israel na Terra Prometida. Percebe o comodismo, o conforto, a conquista tende a nos afastar da fidelidade genuína a Deus. E por isso que muitos querem o conforto. É por isso que o inimigo, ele não está preocupado em perturbar a sua vida. Pelo contrário, a estratégia dele é te oferecer cada vez mais um curso, mais uma recompensa, mais uma renda, mais um emprego, mais isso, porque enquanto você está sendo condicionado à conquista, aí você vai em algumas igrejas que as campanhas giram em torno da grande vitória, 7 quintas-feiras da vitória, 7 semanas do milagre urgente, 30 dias para alcançar isso, a bênção prometida. E aí você é condicionado a buscar um Deus baseando-se nas vitórias e esquecendo que a maior vitória não consiste na conquista de bens ou de milagres ou de cura. A maior vitória está na eternidade ao lado de Jesus. Então pouco importa para o diabo te dar riqueza nesse mundo, te tornar milionário, desde que você não alcance o principal prêmio, que é a coroa de glória. Por isso, quando nós olhamos para a igreja de Esmina, que está passando por momentos caóticos, a palavra não é eu vou libertar, eu vou impedir que o Império Romano continue oprimindo vocês. A palavra é ser fiel, porque o melhor para vocês não é isso aqui, é o porvir, é a vitória, não aqui, mas na eternidade. É por isso que Paulo, no meio às lutas, perseguições, apedrejamentos, inclusive quase a morte, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa. Amado, entenda, não troque a coroa de glória por coroa de louros do mundo. Não troque a vida eterna por uma vida prazerosa. A vida prazerosa nesse mundo pode estar te afastando da vida eterna ao lado de Jesus. Por isso, eu quero chamar a sua atenção. O tema de hoje é a coroa da vida aos fiéis. E eu quero te perguntar, você está pronto para poder sacrificar a coroa de louros desse mundo para receber ela? Porque a partir do momento que você escolher a coroa de louros desse mundo, que são as recompensas, os condicionamentos, você automaticamente vai estar excluindo a coroa eterna. Sabe por quê? Porque o ídolo sempre exige um sacrifício. O ídolo do prazer vai te pedir sua pureza. O ídolo do dinheiro pede seu tempo e sua saúde. Quantas pessoas trabalham, adoecem no trabalho, e o dinheiro que ele acumulou, os bens que ele conquistou, não vai conseguir repor a saúde que perdeu, e a pessoa morre sem desfrutar do labor do seu trabalho. O ídolo do poder vai te pedir sua consciência, porque muitos, para poder se manter no poder, são capazes de fazer qualquer coisa, como diz o próprio Maquiavel: os fins justificam os meios. Mas Cristo nos promete uma recompensa que não está nesse mundo. Cristo nos promete uma recompensa eterna, que não se corrompe, e essa recompensa é a coroa da vida. Por isso, eu quero finalizar dizendo a você: qual das coroas você vai escolher? Na verdade, uma pergunta. Quantas pessoas você já viu alcançarem fama e riqueza, mas perderem a paz, a família e até a fé? Essa lógica do mundo, querido, não caia nela. Ele oferece coroas que pesam
e se quebram. Mas o Evangelho nos convida a permanecer firmes, mesmo sob zombaria, exclusão, perseguição, mesmo quando o casamento não vai bem, mesmo quando a vida financeira não está legal, mesmo quando a saúde está debilitada. Os cristãos perseguidos hoje, na Coreia do Norte, por exemplo, na Nigéria e em tantos lugares, na janela 10/40, são testemunhas vivas de que vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo. Existe uma música do Julian Soul, do Livres, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Hoje a escolha é sua. A quem você vai servir? O que você vai querer? As coroas passageiras desse mundo ou a coroa eterna do Cordeiro? Eu quero convidar você a orar e a tirar esse tempo, de fazer um jejum, sabe? Pelos cristãos que estão sendo perseguidos. Peça a Deus para fortalecê-los, para que eles possam permanecer fiéis. E ore para nós, que mesmo não sendo perseguidos de forma política, como nesses países, oprimidos como nesses países, estamos sendo perseguidos pelas mídias, pelo dinheiro, porque isso é, sim, uma tentação. E por mais que muitos lá na Coreia do Norte, na Nigéria, eles sofrem, mas permanecem fiéis até morrer, é nosso dever receber o bem e o conforto e não permitir que eles, que estão sendo nos oferecido o bem e o conforto, melhor dizendo, e não ceder à tentação de ser dominados por eles e de ser fiéis ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor possa visitar esse meu irmão, essa minha irmã, e guardar nosso coração, Senhor. Tantas coisas tentam afastar-nos de Ti. As coroas dessa vida são tentadoras e muitas vezes, Senhor, elas querem mesmo nos fazer mais amantes deste mundo do que amantes do Senhor. E é por isso que eu oro, Pai. Ajude a Tua filha, ajude o Teu filho. Visite os nossos irmãos da Coreia do Norte, da Nigéria, da China, de Cuba, da janela 10/40, dos países, Pai amado, extremistas, que têm assassinado cristãos, porque eles honram o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, guarda-os e ser conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. O jejum de hoje é você orar pelos cristãos enquanto você tira uma refeição do seu dia. Pode ser almoço, ou até mesmo agora o café da manhã, ou o jantar. Deus abençoe. Até amanhã no nosso 36º dia, e é onde nós vamos estar começando a nossa última semana da nossa jornada, tá bom? Que Deus abençoe. Até lá. Tchau.